Galera, aqui é o professor Gilberto Júnior, professor de matemática. Vamos para mais uma questão. Dessa vez a questão é uma questão que fala sobre números decimais, mais especificamente sobre dízima periódica. As dízimas periódicas, ela é algo bem simples e eu vou mostrar um macete para vocês fazerem qualquer questão com dízima periódica, tá? Então vamos lembrar aqui, ó. O que são as dízimas periódicas? São números decimais que vai existir um período. O que seria esse período, professor? São números que se repetem após a vírgula, certo? Ó, então, nesse número que eu escrevi aqui como exemplo, o período ele passa a ser quem? Passa a ser o 3. O 3 é o número que está se repetindo, ó, tendendo ao infinito. Então, isso é meu período, certo? Ó, então, qual é o macete aqui? A ideia é o seguinte, ó, todas as vezes que vocês tiverem uma dízima periódica e tiver um período, então, que eu quero transformar esse número em uma fração geratriz ou uma fração irredutível, que equivale a essa dízima periódica, você faz assim, ó. Esse aqui é um exemplo de dízima periódica simples. Então, você coloca o período no numerador e para cada elemento distinto do período, você acrescenta um 9, certo? Então, essa fração 3 sobre 9 é a fração geratriz dessa dízima periódica. Mas ela não é a fração irredutível ainda. Por quê? Porque dá para dividir esse número por 3, tá? Então, observe que essa fração, ó, ela pode ser simplificada por 3. Então, se eu simplifico ela, 3 dividido por 3 aqui dá 1, 9 dividido por 3 dá 3. Então, nós chegamos, ó, à fração irredutível, tá? É aquela fração que eu não consigo mais reduzir ela. Beleza. Vamos ver outro exemplo de dízima periódica. Vamos colocar aqui uma dízima periódica com o período um pouquinho diferente. Então, vamos colocar ele assim, ó. Alguns autores traz, ó, a dízima periódica com essa barrinha, certo? Essa barrinha significa que o 15 ele está se repetindo tendendo ao infinito, tá? Então ele pode vir na questão com reticências, como esse primeiro exemplo que eu dei aqui em cima, ou com essa barrinha representando o período, tá? Então, quando vocês tiverem exemplos ou questões com a barrinha, isso aqui é uma dízima periódica. E o período é justamente aquele número que está com a barrinha em cima dele. Então, nesse caso aqui, nós temos dois algarismos representando o período. O macete é o mesmo, tá? Então, você conserva aqui o período no numerador e para cada elemento distinto do período, você acrescenta um 9 no denominador. Tranquilo? Então, a fração geratriz que representa 0,15, 15, 15, 15, tendendo ao infinito, 15 sobre 99. Professor, essa é a fração geratriz? Não. Observe que essa fração ela pode ser simplificada dividindo aqui todo mundo por 3, certo? Ó, se eu divido numerador e denominador por 3, então 15 dividido por 3, isso aqui passa a ser 5, e 99 dividido por 3, nós vamos ter, ó, 33. Então, a fração irredutível dessa dízima periódica, 0,15, será 5 sobre 33 avos, tá? E aí vamos ver mais um exemplo para a gente fixar essa ideia, esse macete aqui, e a gente partir para a questão. Então, vamos pegar aqui uma dízima periódica composta, certo? Professor, o que seria essa dízima periódica composta? Ela vai ter o período, ela vai ter a parte não periódica e ela vai ter a parte inteira não sendo zero, certo? Então, observe, eu tenho 3 informações aqui que eu preciso lembrar para vocês. Quem é o período? Aquele número que está se repetindo. Então, o período aqui passa a ser o 4, certo? O que está antes do período, a gente chama aqui a parte não periódica, ou antiperíodo, certo? Então, eu vou colocar assim, ó, não periódica, tá? E esse número que está à esquerda da vírgula, isso aqui é a parte inteira. Então, nós temos, ó, 3 informações. Professor, dos exemplos anteriores eu tinha a parte inteira? Tinha também, sendo que era 0, tá? Todas as vezes que é 0, fica mais fácil, porque aqui fica uma dízima periódica simples. Você só vai ter o período nesse caso, né? E se eu tivesse o antiperíodo ou não período, tá? A regrinha é a mesma para essa que eu vou explicar aqui agora. Então, se liga aqui, ó. O macete é o seguinte, ó. Você vai fazer assim, ó. Todas as vezes que vocês tiverem a parte inteira, a parte não periódica e o período, você vai escrever o número, o período, então eu vou escrever a parte inteira, seguida do não período, mais o período, certo? Então, você vai escrever tudo sem a vírgula.
parte inteira, não periódico e período, tá? Menos quem? Menos a parte inteira e o não período. Então você vai escrever, ó, parte inteira e o não período, certo? Então o numerador ele vai ser composto por esse macete, ó. Então a primeira parte inteira, não período e período, tudo junto. Menos quem? A parte inteira e o não período, tá? E o denominador? O denominador você faz assim, ó. Para cada elemento do período, você coloca um 9 no denominador. E para cada elemento distinto não periódico, você vai colocar um 0 aqui, certo? Então esse é o macete. Então a partir de agora eu vou subtrair 124 de 12. Então isso aqui vai ficar 112 sobre quanto? Sobre 90, tá? Professor, isso é a dízima periódica, essa fração geratriz já é a fração irredutível? Não. Observe que dá para dividir aqui por 2. Então se eu divido todo mundo por 2, numerador e denominador por 2, nós chegamos a qual fração? Então 112 dividido por 2, a metade de 112 é 56. E a metade de 90 nós vamos ter 45, certo? Então a fração irredutível de 1,24444 é 56 sobre 45 avos, tá? Beleza, então aqui uma revisão para a gente lembrar o que é dízima periódica e como resolver a fração, como encontrar a fração geratriz de forma rápida com macete. Então agora a gente vai para a questão. Então na questão, se liga aqui o que ele fala nessa questão. Ele fala mais ou menos assim, ó. Ele diz, ó, se P e Q é uma fração irredutível equivalente à dízima periódica dada, então Q menos P vale quanto? Então vamos lá. Então ele diz que o valor de P sobre Q equivale, ó, à fração irredutível dessa dízima periódica aqui, certo? Ó, é uma dízima periódica simples. Por que uma dízima periódica simples, professor? Porque eu só tenho um período, certo? Então, ó, o que nós vamos fazer? Primeiro passo, você vai detectar quem é o período aqui. Então, o período é aquele número que está se repetindo, tendendo ao infinito. Então, eu tenho um período sendo 32, tá? Qual é o macete aqui? Então, vamos lá. O macete para transformar na fração geratriz, você escreve o período no numerador e para cada elemento do período você acrescenta um 9. Tranquilo? Então, nós temos a fração geratriz, 32 sobre 99, tá? O numerador, ele faz referência a P, o denominador, ele faz referência a Q, certo? A questão, ela estava querendo, ó, o valor de Q menos P. Então, vamos lá. Então, se eu subtrair o valor de Q menos P, isso vale quanto? Então, vai ficar assim, ó, 99 menos 32, certo? Então, se eu subtrair 99 e 32, nós chegamos a quanto? 9 menos 2, então aqui vai ficar 7, certo? Ó, 9 menos 3, isso aqui passa a ser 6, tá? Então, nós temos, ó, que a diferença de 99 menos 32 passa a ser, ó, 67, tá? Então, a alternativa correta, letra B de bola, tá? Galera, não esquece de curtir, tá? Se você gostou aí do vídeo, dá um like, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho, passa esse vídeo para os colegas e até a próxima.